Salve, salve nação alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte, uma reação das entrevistas dos jogadores do São Paulo, tá bom? Eles vão estar falando ali a respeito da partida, né? Vão estar dando, né, as opiniões deles referente ao jogo, né? Alguns lances da partida e tudo isso você vai estar vendo aqui nesse vídeo, tá bom? Nós vamos estar vendo também uma coletiva, né, do técnico do São Paulo no final do jogo, tá bom? Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O que você acha que você está enfrentando de dificuldade no primeiro tempo, que o São Paulo enfrenta dificuldade no primeiro tempo e o que pode fazer no segundo tempo para reverter o jogo? A equipe deles está pressionando a gente lá no nosso campo de defesa. A gente tem que ter a tranquilidade, conseguir sair dessa pressão deles para a gente poder conseguir chegar ao ataque e poder acertar essa última finalização para a gente poder empatar a partida. No campo de jogo. Caleri está aqui. Caleri, sua avaliação do jogo, o que o São Paulo mais encontrou de dificuldade hoje? Eu acho que a gente trabalhou toda a semana de um jeito e a gente com 7 minutos toma um jeito que não podia. A gente se vai puto hoje. Foi um jogo onde a gente acho que regalou o primeiro tempo. Segundo tempo a gente jogou muito bem, mas não alcançou para levar a vitória. Então, toca seguir trabalhando, seguir dando continuidade no trabalho e tentando fazer o que a gente fez nos primeiros 10 minutos. É dolorido, né? Você ser eliminado e jogar no São Paulo, a gente tem que almejar coisas grandes, a gente tem que almejar chegar em finais, né? E quando a gente é eliminado, a gente sente, mas a gente sabe que o futebol não tem muito tempo para lamentar, né? A gente já tem outra competição aí, agora usar o tempo que a gente vai ter para preparar, ajustar o que tiver que ajustar e seguir firme no Brasileiro, que a gente está tendo um início aí muito bom, e depois vai vir as outras competições também. Mas é isso, cara, não tem muito o que falar. A página virada agora é pensar nas próximas competições, trabalhar mais. Eu acho que o elenco, nosso elenco é muito bom, um elenco muito competitivo, né? E a gente vai lutar bastante aí para poder colocar sempre o São Paulo nas primeiras colocações e brigar por título. Todos nós, o sentimento torcedor hoje é o nosso. E eu estou aqui exatamente em respeito ao torcedor de São Paulo e ao nosso grupo de atletas, comissão técnica, todos os colaboradores estiveram aqui hoje, inclusive todo o grupo, foram 33 atletas que estiveram aqui, porque esse era um jogo muito importante para nós. E por que esse jogo era importante? Porque ele é importante para o nosso torcedor. Eu não me lembro de ter vindo aqui reclamar de arbitragem, não lembro, sinceramente, do São Paulo usar essa prática de reclamar recorrentemente da arbitragem. Aliás, tem outros clubes que fazem isso com bastante veemência, mas hoje nós não podíamos deixar de estar aqui representando, primeiro, o grupo vestiário, que está muito sofrido, mas também a dignidade do nosso torcedor. E eu quero começar essa fala dizendo que nessa semana eu estive na Federação Paulista de Futebol para uma reunião, que é a reunião técnica, e por uma coincidência absoluta a Daiane ficou na minha frente, na mesa, nós almoçamos juntos, e eu disse as seguintes palavras para ela: eu te parabenizo pessoalmente, não porque fui vencedor no jogo contra o Bragantino, mas porque tu fizeste uma arbitragem de Premier League, foi a expressão que eu usei para ela. Uma arbitragem madura, respeitando o time de jogo, e acredito que hoje ela fez algo muito parecido com isso. Portanto, não é uma reclamação aqui que visa atingir uma árbitra que eu, particularmente, e todos nós aqui reconhecemos como talvez aquela que seja a que mais tem evoluído no seu trabalho. Porém, ela não está sozinha. O futebol evoluiu, a dinâmica de jogo evoluiu, e não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela pelo menos tivesse o privilégio, porque é um privilégio ter essas imagens, de verificar 5 vezes, 10 vezes, 70 vezes. Nas 70 vezes seria pênalti. E obviamente num jogo como esse, em que se enfrentam duas equipes absolutamente competentes, o jogo revelou isso, um adversário muito competente, enfrentou um São Paulo que foi muito competente também, sobretudo no segundo tempo. E quando se encontram duas equipes muito fortes, no momento capital, numa decisão de um jogo único, a decisão da arbitragem ela passa a ser absolutamente relevante. Por isso nós estamos aqui hoje, porque não podemos aceitar que um jogo que era tão importante para nós sabíamos que podíamos chegar à final, sabíamos que podíamos disputar esse título e conquistá-lo para o nosso torcedor, a gente não pode fazer disso algo comum e normal. Rui, aqui. Queria te perguntar
Primeiro, sobre se a campanha do São Paulo chegar às semifinais está dentro do esperado, do planejamento, se foi atingida a meta para o estadual, e se a decisão de levar o jogo contra a Chapecoense para o Canindé é uma decisão definitiva. Os jogos do São Paulo, quando não puder usar o Morumbi, vão ser feitos no Canindé sempre? Começo pelo fim, é uma tendência que seja do Canindé, sempre pensando no acesso do nosso torcedor, e deixando claro que nós não podemos jogar no Morumbi, né? Então por isso que nós vamos jogar no Canindé. E é uma tendência que os jogos do São Paulo sejam no Canindé. Olá, vamos então dar essa entrevista coletiva com o técnico Hernan Crespo após o duelo com o Palmeiras na Arena Barueri. Crespo, boa noite. Boa noite. Claro que você vai fazer a análise do jogo, sem nenhuma dúvida, mas eu queria que você adicionasse nessa primeira resposta um questionamento que a gente tem ouvido aqui nesse pós-jogo dos torcedores, comentaristas, as mesas redondas pelo Brasil, querendo entender a não utilização do Danielzinho no início da partida e a sua opção pelo Luan. Obrigado. Sí, boa noite. Primeiro, Danielzinho não estava a 100% fisicamente, tem dor que a gente teve que mudar no jogo com o Bragantino, não ficou fora com Coritiba, mas ainda não estava a 100%. Então a escolha foi para o Luan, as características também do rival, que eles jogam muito a bola longa e precisamos fisicamente jogador como o Luan. Personalmente acho que deu certo, porque eles tiveram dificuldades, mas depois o jogo cambia. Então a ideia era mudar, talvez arriscar fisicamente também a Daniel, porque precisava o jogo, precisava outra coisa. Crespo, boa noite. Boa noite. Você colocou o Danielzinho no segundo tempo por volta dos 10 minutos. Ele não tinha condição de voltar do intervalo ou realmente foi uma escolha sua e você observou algo que naquele momento te fez já mexer? Isso que falei antes. Tenho que ficar muito atento às condições físicas dos jogadores e precisamos jogadores a 100%. Não queria arriscar a ele venia uma sequência muito importante, então depois o jogo muda e já estava muito mais aberto o jogo e Daniel entrou muito bem. E o fato especial é que acabou o jogo bem, sem dor, sem problemas. O Crespo, e só insistindo mais um pouquinho nesse assunto, até porque a terceira pergunta sempre com Daniel. Isso, é o questionamento do torcedor, né? Depois da partida, os torcedores eles quiseram entender um pouquinho mais. O Danielzinho, se ele tivesse condições, ele seria o titular provavelmente. Uhum. E o Luan, ele tem características no entendimento de muitos torcedores bem distinta do Danielzinho. Uhum. E, de repente, você chegou a cogitar outro jogador com uma característica mais próxima do Danielzinho, justamente para não mudar esse jeito do São Paulo jogar? Não, acho que a escolha foi essa. A escolha foi essa. Como sempre, os resultados negativos, a escolha não é correta. Eu sei já perfeitamente como que acontece. Mas é assim. Acho que Luan, em muitas ocasiões, a gente deu muito. Acho que as características para este jogo eram para Luan. E depois Daniel entrou muito bem e jogou muito bem. Hernan, queria te perguntar de arbitragem, que você avaliasse o pênalti não marcado, reclamado pelo Rui Costa, na mão do Gustavo Gomes, depois teve um pênalti para o São Paulo e o jogo já estava 2-0, muda também a circunstância, o pênalti não marcado estava 1-0 no placar. Queria que você falasse um pouco de arbitragem. Obrigado. Não, você já sabe. Ou acontecem as coisas como aconteceu no Morumbi, que foi escandaloso, senão eu não falo da arbitragem. Não falo. O jogo é esse. Falou que tinha que falar. Acho que as imagens falam. Depois cada um, ela acho, juntos com o VAR, escolheram que não era assim. Acabou. Hernan, boa noite. Da tua escalação inicial, primeiro tempo, da forma que jogou o São Paulo, você falou pontualmente do Luan ter jogado bem na tua visão, você acha que encaixou o que aconteceu no jogo.
Então, a gente pode concluir, eu pergunto para você, se, na tua visão, o primeiro tempo do São Paulo foi um tempo que te agradou a ponto de não mexer no time, e não estou falando só do Luan, mas qualquer outra alteração. Você se sentiu confortável pós primeiro tempo em manter o time? Não é fácil venir a jogar aqui, sabe? Não é fácil jogar contra o Palmeiras, que tem grandes qualidades, jogadores de grande jerarquia, mas sim, talvez poderíamos encontrar, não tivemos talvez na frente essa qualidade que a gente pretendia, encontrar mais facilmente Lucas ou Luciano. Tentamos de todo jeito, controlamos muito bem eles. Acho que a gente começou a ser padrão do jogo na segunda parte do primeiro tempo, mas eles vão no entretempo com 1-0, acho que foi no rebote, ficou aí, então, mas as características deles são essas. Tem jerarquia, sabe que aproveitar os pequenos detalhes que a gente errou, que sabia que não pode cometer, mas acho, para mim, fundamental valorizar o percurso feito até aqui. Claramente a gente está triste porque ninguém gosta de perder, mas acabou esta competição e deu para mim um grupo muito unido. Recuperamos jogadores como Caleri, Lucas Moura, Enzo, hoje voltou André Silva. Então, é verdade que uno fica triste porque ninguém gosta de perder, mas ao mesmo tempo acho que o caminho é muito positivo. A gente já sabe, todo mundo sabe o que São Paulo vai fazer, o que São Paulo vai brigar. O resultado não é legal, ninguém gosta, mas acho que o percurso feito foi bem legal. Hernan, queria saber se você sentiu o Lucas um pouco receoso com relação a jogar no gramado sintético. Não quero entrar na situação de gramados, não gramados. Talvez eu sou de uma geração diferente. A gente jogava com a neve até aqui, com frio, com calor, com fuso horário. Gramado é gramado. Que prefiro, e sim, sou a velha geração. Gosto de outro tipo de gramado, mas faz parte da evolução, faz parte das escolhas dos clubes. Tem que respeitar. Crespo, boa noite, Isabela Janela do Lance aqui. O São Paulo estava atravessando uma das melhores sequências, né, desde quando você assumiu o comando do time, inclusive uma das melhores dos últimos 5 anos. Quando você pega para olhar as estatísticas, foram 11 finalizações sofridas, 4 delas no gol. Eu queria que você fizesse uma análise mais tática, assim. O que faltou para o São Paulo manter aquele desempenho, manter aquele ritmo que estava sendo visto nos últimos jogos em um jogo tão importante como hoje? Acho que talvez faltou um pouco mais de precisão. Acho que neste tipo de jogos os detalhes fazem as diferenças. Eles aproveitaram o primeiro gol chega de um lateral a favor, a gente perde a bola, um bate-rebate aí dentro da área, chegou Maurício e fez gol. Segundo gol é uma bola parada, de ver se foi falta ou não, mas foi uma bola parada que chega, temos 7 dentro contra 3 e a gente não marcou como poderia marcar. E eles, quando você comete um mínimo erro, tem categoria, tem jerarquia e paga muito caro esse tipo de coisas. Então, acho que estas situações dá para aprender. Acho que o caminho é claro, o jeito é este aqui. É um grupo que sabe, que está unido e que vai continuar a trabalhar neste jeito, tentando ser competitivos até o final. Claramente, com muita tristeza, porque a ninguém gosta, mas a temporada é longa. Hernan, boa noite. Você já falou do sentimento de tristeza, o quanto o São Paulo gostaria de estar nessa final de Campeonato Paulista, mas agora você tem um período próximo de 10 dias para poder voltar a campo. Vou pedir para você falar da importância desse período, até porque já liga um sinal de alerta com relação ao próprio Danielzinho tão citado, né, na questão física para a recuperação dos jogadores. Sim,
Sí, temos que olhar sempre o copo cheio, ¿no? Vamos a ter estos 10 días para recuperar fuerzas, energías, para curar a ferida y continuar. Sabemos que tenemos una secuencia con Chapecoense, tenemos Atlético Mineiro, Bragantino, Atlético Mineiro y otra vez Palmeiras para después parar con la data FIFA. No Brasileirão estamos... Então, Nação Alviverde, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós vimos aí alguns jogadores do São Paulo, né, dando a entrevista, né, falando um pouco a respeito aí da partida, né, onde o Palmeiras venceu o São Paulo por 2-1 e se classificou para a final do Campeonato Paulista, né? Nós vimos ali que alguns falaram a respeito de um lance que teve, que eles consideraram polêmico, né, no qual eles acusaram que o Gustavo Gomes fez um pênalti, né? Acho que a bola bateu na mão. Porém, a arbitragem, né? A juíza, ela viu o lance, né? Ela estava ali de frente e ela chegou até a falar mesmo, acho que com o jogador do São Paulo, se eu não me engano foi o Caleri. Ela falou pra ele que ela viu o lance, né? Tava de frente, que não tinha necessidade, né, dela tá indo a olhar no VAR, né? Porque ela viu, ela tava de frente, ela presenciou ali aquele lance e ela, na interpretação dela, não foi pênalti, tá bom? Então, teve o argumento também do Crespo, né? Acho que alguns torcedores do São Paulo aí ficou chateado com ele porque ele fez, acho que se eu não me engano, uma substituição, não foi do agrado da torcida, e aí a torcida acabou pegando no pé dele aí, e os repórteres também, né? Acho que perguntaram bastante a ele a respeito disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais uma vez peço que por favor se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.